Oi, gente. Eu sou a Tássila e eu tô aqui com meu colega Wilker. Oi, gente. E esse é o podcast Repensando, um podcast que é uma iniciativa da Agência Experimental de Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Como este é o episódio que abre ala para os demais, eu vou explicar para vocês de onde surgiu a ideia de realizar o podcast Repensando. Com base no estudo, a gente sabe que existe uma dificuldade no reconhecimento das reais funções dos profissionais de relações públicas desde o período de estágio até o mercado de trabalho. E foi pensando nisso que a Agência Experimental de Relações Públicas da UFMA decidiu realizar um podcast como meio de dar visibilidade a esse nosso campo de atuação. Todos os episódios são conduzidos por estudantes de Relações Públicas da UFMA. Nesse primeiro, abordaremos o que é as relações públicas e nos próximos, a gente vai abordar também sobre relações públicas governamentais, comunicação empresarial e relações públicas comunitárias. Então, como viram, serão 4 episódios para a gente desmembrar esse campo gigantesco que é as relações públicas. E para vocês acessarem mais informações sobre o podcast, já sigam a gente lá no Instagram, que é o @ag.repense, é literalmente as letras AG, palavrinha repense, e conversa com a gente lá e aproveita para compartilhar o podcast com todo mundo que tem interesse em comunicação e principalmente em relações públicas. Sem mais delongas, bora começar? Oi, voltamos e já vamos começar esse nosso primeiro episódio sobre relações públicas e estamos aqui com a presença ilustre do Miguel Abdala, que é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão, possui especialização em gestão da comunicação e graduação em comunicação social com habilitação em relações públicas pela Universidade Federal do Maranhão também, é sócio da Ideia Propaganda e Marketing e possui larga experiência na docência do ensino superior de comunicação social. É professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Selma, tem experiência na área de comunicação corporativa com ênfase em relações públicas, propaganda e publicidade e marketing. É um amplo currículo aí. Seja muito bem-vindo, Miguel. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Tássila, Wilker. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, com os ouvintes, né, desse podcast para falar um pouco sobre comunicação, falar um pouco sobre relações públicas, né? E é sempre um papo que eu gosto muito de participar, né? Então, pronto aqui para a gente começar esse bate-papo. Bom filho a casa torna, professor voltando à UFMA. Exatamente, eu estava me lembrando aqui quando eu cheguei, né? Imagina, eu saí aqui em 1992 na graduação, né? Eu fiz, como a Tássila falou, eu fiz a minha pós-graduação aqui em gestão da comunicação. Sim. E recentemente, em 2021, né, eu concluí, eu sou da primeira turma, né, do programa de mestrado profissional da Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, eu tenho muito orgulho em retornar a essa universidade, onde aqui eu me preparei teoricamente para a atuação profissional, para a minha docência, né? E é sempre bom rever os amigos e estar entre os alunos aqui de RP para esse bate-papo. Perfeito. Então, para começar, a gente já queria saber assim, um pouco da sua trajetória no campo de relações públicas. A gente tem muitos ouvintes aí que são estudantes e que querem conhecer um pouco desse lado de quem já atuou, quem está atuando, né? Então, a gente queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória. É uma pergunta que a gente sempre faz assim, para os novatos do curso, por que comunicação? Por que essa escolha? A gente estava até, antes de começar, a gente estava no aquecimento aqui, né? Falando alguns pontos, né, que nós íamos abordar aqui nesse bate-papo. E a gente falou o seguinte, quando eu fiz vestibular para comunicação social, né, e a universidade, ela só tinha o curso de RP e jornalismo, né. Então, você cursava, né, até o 3º período, né, as disciplinas que são chamadas de disciplinas do tronco comum, e logo em seguida você fazia a sua opção, né? E os alunos se separavam, né? Cada um, né? Os alunos de RP para uma turma e os alunos de jornalismo na outra turma. Quem conseguisse chegar até o final do curso se encontrava na formatura, entendeu?
Então, existia, né, essa separação, mas existia também essa união inicial, né? Todos formavam para a comunicação. Hoje o curso, não existe mais habilitação, né? Por exemplo, eu sou professor da Universidade Selma do curso de Publicidade e Propaganda e do curso de Jornalismo, né? Vocês são alunos do curso de Relações Públicas e por aí vai, né? Então, assim, quando eu fiz vestibular para Relações Públicas. Logo em seguida, né, enquanto eu era, né, estudante, eu já fui empreendedor, né? Eu abri uma empresa e na minha formação profissional, né, como RP, e eu gostava muito de publicidade, né? O mercado nessa época era muito incipiente, isso eu estou falando início da década de 90, né? Então, eu comecei a atuar. Mas uma coisa que me ajudou muito na minha atuação profissional foi essa visão, né, mais holística de todos os processos da comunicação, que talvez o RP tenha mais do que outras áreas da comunicação. Até pela própria estrutura do currículo, né? Sim. Que a gente passa por todas as áreas da comunicação. Nós temos, né, aulas, né, específicas de jornalismo, nós temos de publicidade, então talvez isso dê um pouco uma visão, né, mais integrada. Então eu fui para o mercado de trabalho com uma agência que chamava Ideia Propaganda, né? Essa agência ela tem há 30 anos no mercado, mas um dos diferenciais da agência é a atuação no que nós chamamos hoje de 360 graus, ou seja, a gente trabalha todos os pontos de contato e por minha atuação, para minha formação acadêmica, ela foi sempre dessa forma, integrando as áreas da comunicação, eu atuei dessa forma. Então, assim, eu me recordo, para falar para vocês um pouco, que às vezes o cliente chegava e ele falava vamos dizer que hoje, uma dor, ele tinha uma dor, ele tinha um problema, né? Sim. Então, assim, não, ele queria um outdoor, ele queria uma campanha, mas aí eu conversava com ele para saber se realmente era aquilo que ele estava necessitando. Às vezes o cliente ele não sabe, não era isso que ele estava precisando, não era uma logo nova, não era um outdoor, né? Exatamente, ele tem que entrar com problema, né? E vocês, nós, profissionais, devemos estarmos preparados para quê? Para resolver o problema dele, né? E a gente detectar, através de nossas ferramentas de diagnóstico, né, que a gente aprende aqui muito bem na faculdade, né, de saber qual é exatamente o problema, e para cada problema a gente tem uma técnica para poder resolver, né? Então daí eu comecei a atuar, depois eu comecei a ensinar aqui na universidade, né? Eu fiz um concurso aqui para professor prolabore substituto. Nessa ocasião, enquanto estava aqui na universidade, eu fiz minha especialização e logo em seguida eu fui, né, os meus contratos acabaram e eu fui abrir o curso de publicidade da Universidade Selma. Nosso curso está fazendo 25 anos esse ano, né? Então eu estou lá desde então, né? E é uma área que, juntamente com as relações públicas, eu conciliei na minha atuação profissional e acadêmica, né? Então eu fui para o Selma, né? E, no caso, atuando agência e Selma. E há pouco tempo, como eu falei, eu tive a oportunidade de fazer, né, um grande sonho, que eu queria fazer meu mestrado em comunicação, né? E abri o programa e eu logo me inscrevi. E aí eu posso dizer para vocês, né? E aí eu deixo aqui inicialmente uma fala sobre o incentivo de vocês a continuarem a estudar, porque vocês não sabem o que é sair da graduação e ter possibilidade de fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, sem sair daqui, né? A gente sabe que as disciplinas de a distância, EAD, elas possibilitam hoje, né, a gente acessar conhecimento, acessar, inclusive, né, diploma de pós-graduação. Mas fazer aqui o que você gosta, né, foi o que aconteceu comigo recentemente, né? Então, assim, foi um grande desafio, né? Porque você conciliar trabalho com estudo é complicado, né? Uhum. Mas eu, voltando aqui, né, na universidade, eu me lembro. Então, eu saía
da universidade ou da agência, né, a universidade que eu trabalho, e vim assistir a aula aqui à noite, né? E até encontrei colegas, professores que me deram aula recentemente. Então é isso, a minha trajetória é essa. Eu sou um entusiasta da comunicação, né? Eu gosto do que eu faço, né? Eu faço, né, há muito tempo e faço com o mesmo entusiasmo, né, que quando eu comecei, tá? Então, assim, eu sou extremamente entusiasmado, adoro sala de aula, adoro a comunicação e adoro bater papo também. A gente vai aqui entrar à madrugada conversando. Tem uma coisa que eu acho legal na sua fala, é justamente dessa visão ampla que os profissionais de relações públicas têm. Porque muitas vezes o cliente ele vai vir até a agência ali com uma solução que ele acha que vai ter resultado para ele. E muitas vezes a gente acaba, por ter essa visão ampla, descobrindo que não é bem aquilo, que na verdade está em outro lugar. Muitas vezes é até problema de comunicação interna, que ele não vai ver, né? É uma coisa interessante o seguinte, olha só, o conhecimento está na palma da mão, né? Então, assim, hoje eu tenho muitos colegas de outras profissões que se ressentem que os seus clientes chegam, né? Que o mercado chega já querendo e já sabendo a solução. Por quê? Porque Google lá, sei lá. Isso, exato. Bem datado, né? Um resultado bem... Eu tô com dor de cabeça, o que fazer? Né? Toma um remédio. Então, assim... O Tidol ali vai funcionar. Né? Então, assim... O cliente, ele sabe mais ou menos, e principalmente, né, a gente aí é um ponto de atenção, e para uma discussão também que a gente passaria dias aqui conversando, é sobre essa questão das redes sociais, né, de gerenciamento das redes sociais. Então, todo mundo, né, está se investindo de um conhecimento, né? Eu estou dizendo o seguinte, esse conhecimento, ele pode ser compartilhado com o profissional, entendeu? Tem profissionais, por exemplo, eu atendi uma vez um médico que ele tinha um conhecimento de marketing, né, porque ele estudava, né, e sempre era desafiador a conversa com ele, porque ele além de conhecer a área de medicina que eu não conheço, ele conhecia a minha área, e eu não tenho essa prevenção. A gente vai partir mesmo para uma conversa e para um ponto comum. Mas, assim, eu acho que nós, profissionais, devemos estar preparados para, de forma consciente, né, apontarmos as nossas estratégias, porque eu acho que nós somos estrategistas. Perfeito. E saber conciliar, né, o que o mercado necessita, o que aquele cliente, às vezes, como você falou no início, que às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas nós devemos, né, com o nosso conhecimento, com esse conhecimento das nossas técnicas todas, né, da composição delas, né, porque a gente sabe que para cada caso é um caso, né, eu tenho que personalizar tudo, eu não posso pegar um modelo e jogar em todos os segmentos de mercado, todos os clientes, eu tenho que fazer uma adequação. Então, é uma decisão muito consciente do profissional. Então, assim, saber isso e saber conciliar também essa visão e esse conhecimento que hoje, às vezes, né, o próprio cliente tem esse conhecimento porque ele lê, ele estuda, né, mas eu acredito no conhecimento acadêmico, no referencial, na ciência, fazer consciência e fazer consciente do que está realizando, tá? Show, perfeito. E você falou que você tem a ideia propaganda, né, empresa. Esse é o principal problema que aparece, assim, você quanto RP, de aparecer gente querendo mais estratégias da publicidade, mais voltado para o marketing. Olha só, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o cliente, ele chegava lá na agência e pedia um outdoor, entendeu? E ele às vezes nem sabia pronunciar direito outdoor, ele falava, eu quero um outdoor, tá? Mas eu não levava em consideração o fato dele não pronunciar, eu levava em consideração a demanda que existia. Então, se existe demanda, existe mercado. Então, para mim era positivo, né? Eu não estava ali também para ensinar ele como é que ele devia pronunciar. Mas eu estava ali também para dizer o seguinte, e para analisar se o outdoor era essa necessidade dele, era realmente, se era outdoor que ele precisava para resolver o problema dele. Às vezes, não estava no outdoor. Às vezes não estava nem na publicidade. Eu costumo falar para os meus alunos que eu já coloquei muitos clientes. Assim, eu fui procurado por um cliente uma vez e eu encaminhei esse cliente para uma colega que trabalha com assessoria de imprensa, entendeu? Então, assim,
Então, ela, naquele momento, ela resolveu o problema dele. E ele voltou para mim. Mas naquele momento que eu indiquei, ele falou assim, você não me quer como cliente? Eu digo, não, porque, no caso, eu dentro do meu portfólio de serviço, eu não realizo assessoria de imprensa, entendeu? Então, eu te encaminho, né, para que ela realize esse trabalho. Bom, o que aconteceu? Esse cliente depois voltou. E o que eu queria também destacar é o seguinte, que algum tempo atrás, esse cliente que chegava pedindo outdoor, hoje ele pede rede social, né? Sim. E ele quer rede social, ele quer abrir a página. Imagina, até então, a gente, para poder fazer qualquer exposição de propaganda, de comunicação, a gente dependia do veículo, né? E o veículo detinha, né, esse poder de divulgar, né, uma promoção, divulgar uma mensagem, né, contribuir para a formação de imagem e reputação das empresas. Hoje, a empresa, quando abre uma página nas redes sociais, ela tem esse poder de gerenciar, de fazer essa gestão. Mas só que eu acho que esse trabalho ele tem que ser um trabalho profissional. O cliente, às vezes, sabe muito do seu negócio, mas quem sabe das estratégias de comunicação é quem estuda para isso, né? Então, ele chega muito mais hoje pedindo rede social, né? Uhum. E outra coisa, a rede social, muitas das vezes que eu observo no mercado é que esse cliente ele quer da noite para o dia ter presença digital, engajamento. Ele acha assim que ele abrindo uma página, no dia seguinte ele tem assim, né, tantos seguidores, esses seguidores engajados com a marca. E existe, né, todo um processo de planejamento anterior. Existe. Nem sempre isso se converte em venda. Se o trabalho dele for exatamente. Alguma coisa. Não, e às vezes. O objetivo ali, né? E às vezes essa geração de conteúdo, só quem é profissional sabe construir esse conteúdo, né? E aí o que se observa também é o seguinte, que para as relações públicas, né, está abrindo aí um grande campo que é o gerenciamento de crise. Então, às vezes, as marcas elas se expõem de forma errada e, às vezes, quando elas não lançam a mão no profissional, vai sobrar para alguém profissional depois arrumar isso aí, entendeu? Que é o problema que a gente sempre vê em relações públicas, que é o resolve problema, né? Exatamente. Que é a pessoa que depois que o fogo está pegando, eu vou ter que chamar um profissional de comunicação para abafar esse caso. Não é nem abafar, eu acho que é gerenciar a crise, entendeu? Sim. Assim, é gerenciamento de crise. O que eu faço na crise? É abrir um gabinete de crise e tem toda uma técnica, a gente aprende aqui na universidade como fazer gerenciamento de crise, né? E que eu acho que no gerenciamento de crise ele está sendo muito mais desafiador nesse ecossistema digital. Por quê? Porque as coisas têm muito mais velocidade, entendeu? Então, assim, o que você constrói de reputação, imagem, uma marca hoje, ela pode ser, ela pode no dia seguinte ser cancelada, perder seguidores, entendeu? Por quê? Porque não planejou e não construiu uma comunicação, né, com intencionalidade, integrada, né? Foi uma comunicação extremamente deficiente sob o ponto de vista profissional e técnico. Tá? Perfeito. E aí, já pegando esse gancho, já que a gente está falando já de... A gente foi jogando aqui várias coisinhas que o Relações Públicas faz. E aí eu queria que você nos citasse algumas possibilidades e tendências desse profissional, né, do campo das relações públicas hoje, aí para quem está nos ouvindo e quer... saber um pouquinho dessas possibilidades. Essas novas possibilidades, né? Isso. Então, assim, eu acho que dentro desse ecossistema digital, né, e principalmente, né, no que diz respeito ao gerenciamento, né, de redes sociais, eu acho que é um grande mercado para nós profissionais da comunicação, né? Para o RP, né? Para o jornalista, né? Para o audiovisual, né? Ou de uma maneira integrada. Eu acho que é uma grande... Mas, principalmente, eu acho que o que aponta também, e aí eu vejo isso, né, como movimento de mercado, é o empreendedorismo também. Então, eu vejo com muita felicidade ex-alunos, né,
empreendendo, realizando, né, formatando vários tipos, né, de empresas, de startups, inovando, né? Então, assim, eu acho que tem uma gama, tem uma infinidade, né, de atuação. Eu acho, assim, que tanto no campo do jornalismo, como em qualquer área, a publicidade também, tem novas formas e novas tendências de você realizar o trabalho hoje. Então, assim, vocês saem, né? Vocês vão sair daqui a pouco do mercado de trabalho. Então, assim, os campos de atuação são muito, né, são muito vastos, né? Sim. Então, assim, Luiz, até que eu acho também que hoje vocês estão muito mais preparados para conviver, né, por exemplo, numa assessoria de comunicação com outros colegas, né, de outras áreas. Até então a gente fazia assim, não, isso aqui não é coisa de RP, a gente estava até conversando antes do bate-papo, né, o que é meu, o que é o do jornalista, essa coisa do território, né. Mas eu acho que hoje é o seguinte, né, a gestão da comunicação, né, nos seus diversos níveis, no que se toca os desafios que é, tanto no campo privado quanto no público, né? Olha só quantas possibilidades, né? Hoje você vê o seguinte, eu vejo, né, nós estamos despontando aí para o ano eleitoral, então eu tenho ex-alunos que estão especializados em marketing político, então assim, eles trabalham na área política, trazendo todo um conhecimento teórico para essa área. É legal, eu acho que o mercado mostra isso, né? Às vezes você, eu gosto de trabalhar mais com o público, aí você vai, né, para as relações públicas governamentais, você vai trabalhar, né, com esse segmento. E o campo, né, corporativo, né, empresarial, que é vastíssimo, né, e que principalmente, aí eu quero fazer um ponto de atenção, né, que hoje existe a necessidade e o conhecimento da nossa atuação, tá? Que isso faz uma grande diferença, né? Então, assim, já existe a necessidade, já existem as vagas para contratação, já existem, né, essa consciência de que eu tenho que ter um trabalho profissional de comunicação, eu não posso fazer, né? Tem até empresa que faz, tá? Mas ela faz, aí acontece o problema e mostra para ela que não é esse caminho, até a chegada de um profissional para poder, como disse, né, você bem disse, né, arrumar o que foi desarrumado. Exatamente. Né? E aí, para quem aí está pensando em fazer estágio, aí futuros profissionais de comunicação, eu posso até dar um exemplo que hoje, por exemplo, eu atuo lá no Ministério da Saúde. Uhum. E aí lá eu tenho uma gama de experiência sobre vários aspectos atuando enquanto na área de relações públicas. Então tem desde produção de evento, cerimonial, fotografia, gestão de redes sociais. Assim, eu tive experiência em vários campos, até de endomarketing, por exemplo, de opinião pública, fazer pesquisa para entender como que está a situação, o ambiente, né? Então, tem várias possibilidades assim, para o profissional dentro da área. O que eu vejo, assim, a gente pode atuar em diversos campos, a gente pode tentar se encontrar ali a partir da experiência e ver no que a gente mais considera que é o nosso... Isso é evidente no mercado, essa especialização. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu vejo colegas que são especialistas em determinado segmento. Então, por exemplo, eu vejo ex-alunos também, especialistas no segmento, sei lá, estética e moda, né? Saúde, como você falou, sustentabilidade, entretenimento, sustentabilidade. Então, eles vão para caminhos e se especializam. E eu estava vendo esses dias uma publicação da nossa área e uma marca, né, de cosméticos, ela teve uma grande sacada. Ela fez o seguinte, olha só, ela criou um curso para influenciadores digitais sobre beleza. Caramba! Então, assim, o curso é promovido pela marca para influenciadores, para quê? Para que essas pessoas, esses influenciadores, tenham propriedade de falar, né, sobre os seus produtos, sobre os benefícios do seu produto. Então, assim, existe uma especialização. Se a gente for para profissionais da área de relações públicas que também estão trabalhando, né, como influenciadores digitais, como social media, existe uma série de especializações.
Tem especialistas no varejo, tem especialistas no marketing político. Agora, ano que vem, a gente vai ver aí os nossos colegas, né? Verdade. Eu, por exemplo, sou professor, eu vejo os meus ex-alunos atuando nas campanhas, né? Nos comitês, trabalhando, né? Eu fico muito feliz em vê-los com sucesso atuando no mercado. E aí, a gente tem mais uma pergunta para você, né? Para levar um... Eu não sei tempo, né? Estou falando muito, já está aí. Tá, aula, inclusive, quem está escutando aí, um show de aulas do professor. Mas a gente tem mais duas perguntinhas. Mas vamos lá. Eu fico aqui até mais tarde. Vamos lá. Quais que são, para você, né, as habilidades mais importantes para o profissional de relações públicas se destacar hoje, né? Olha, dentre muitas habilidades, né, eu acho, né, a questão da comunicação, né, essa predisposição a sempre estar aprendendo, né, não parar muito. Eu vou apontar uma que é importantíssima, sabe? Para mim é a mais importante, né? É a capacidade dele de fazer conexões. Tá? Então, se eu não tenho conexões, se eu não vejo nas conexões, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou me conectando a vocês, né? Então, assim, eu estou me conectando aos meus futuros colegas. Então, o que vai acontecer a partir daí é uma infinidade, né, de possibilidades. Então, a vida te dá essas conexões, né? As redes sociais, elas apontam para isso, né? Então, eu digo para os profissionais, façam conexões, construam suas conexões, né? E vejam tudo possibilidades, né? De crescimento, de aprendizado. Eu acho que é muito importante isso. E estudar sempre, né? Você, como eu falei, esses ciclos, eles iniciam, né, e retomam, e você não pode deixar de estudar. Então, assim, a quem atua um tempo, a gente precisa atualizar, até porque nossa área é muito dinâmica, né? Então, assim, imagina quanta coisa não mudou, né, em 20, 25 anos, né? Quantas coisas não mudaram, né? Que estão mudando agora. Com a internet, com o digital. Da pandemia para cá, entendeu? Né? Se apresentou um mundo novo para a comunicação da pandemia. Forma de consumo. Exatamente. Tudo. Então, eu digo para vocês, o que o profissional tem que ter como desafio é ser o tempo todo um profissional disposto a fazer conexões e atualizado. E consciente e conhecedor das suas técnicas. Não é só falar assim, faz essa campanha, faz esse conteúdo, divulga nas redes sociais, não. E principalmente, né, saber que essa tua comunicação ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que estar, né, estruturada dentro, né? Ela tem que ser orgânica e estruturada, né? Ela não pode ser atomizada, né? Então, talvez aí eu possa chamar a atenção, e eu tenho observado muito no mercado, que às vezes o cliente, ele acha que rede social é legal. Eu costumo até falar uma coisa, né? Que às vezes para o cliente é importante ele fazer conteúdo de rede social, é fazer post de data comemorativa. Sim. Então, assim, se ele não fizer... O chapeuzinho de Natal, a estratégia. Aí a estratégia dele é o seguinte, aí no final do dia, aí você diz assim, não fizemos pôster em comemoração ao dia da unha encravada. Aí eu digo, mas por quê? Qual é a relevância disso? Sim. Porque E às vezes nem faz sentido com a marca. Não faz sentido, mas ele acha que o calendário promocional é a forma, né, que ele tem de fazer a sua rede social movimentar. E não é isso, a gente sabe que não é isso, né? Tem toda uma ciência que a gente aprende, né? Isso. E aí fica a dica, né, para o mercado. Se vocês querem um trabalho profissional, busquem um profissional. Isso aí é, né? Eu tenho uma pergunta um pouquinho polêmica. Comunicação, comunicação, relações públicas, é somente para extrovertido? Olha, se tu me perguntasse isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Eu ia dizer para ti, nossa, a comunicação não é para mim, eu sou calado, eu sou, sabe... Eu não dou uma palavra, né? Mas aí eu digo o seguinte, que dentro das habilidades de conexão também, acho que o profissional deve saber escutar. Perfeito. Né? Deve saber falar bem e escutar bem, porque às vezes a gente tem que sentir, né, e interpretar as dores do cliente através da escuta, e às vezes a gente não quer escutar. Mas voltando, eu acho assim, não é só para extrovertidos, não. Né?
Eu acho assim que eu conheço bons profissionais de comunicação, porque assim, é olhar muito de forma muito simplória. Falar assim, olha, eu vou ter um exemplo, uma historinha para contar para vocês. Né? Quando eu estava fazendo ensino médio, né, que na época era ensino científico, né, na roda com meus colegas de colégio e tal, aí todo mundo perguntava assim, fulano, você vai fazer vestibular para quê? A pessoa falava, vou fazer para medicina. E o outro, para quê? Para engenharia. E não sei o que, para direito. Aí, e Miguel, vai fazer para quê? Comunicação. A vergonha falava abaixo. Para comunicação. Aí a pessoa ficava assim, me olhando. Ninguém falou nada, né, para os outros. Mas eu falei assim... Comunicação. Ele sabe se comunicar direito, né? Assim, aí reduz todo, né, uma série, um conhecimento todo, né? Uma ciência, né? Aí ele sabe se comunicar pela questão da oralidade, né? Não que seja importante, é importante, né, a gente colocar nossas ideias, mas assim, eu não falava comunicação, né, com vergonha, porque eu sou convicto, como eu falei, né? Eu sou um profissional, eu não me vejo em outra atividade, né? E eu exerço, né, a minha atividade, né, 24 horas por dia. E você já deve ter visto isso, eu falo muito isso para os meus alunos, eu faço questão, né, de dizer do meu entusiasmo. Mas eu acho que, assim... Hoje você pode desenvolver diversas habilidades, até a tua oralidade, né, e a forma que você falar. Então, assim, eu sou prova disso. Eu era um cara calado e que hoje, se você deixar aqui, eu vou amanhecer nesse podcast aqui com vocês, tá? E aí, Wilker, quanto tempo temos? Não, já temos mais alguns minutos, Alan. 3 minutinhos? Ok. 3 minutos. Então, para finalizar... Vamos finalizar, então. Eu queria que você, por favor, deixasse aí uma mensagem para quem tem interesse em comunicação, particularmente em relações públicas, para ser um incentivo. Um incentivo, professor aqui com anos de mercado, profissional, professor, dando aula há bastante tempo, falando com uma vontade sobre comunicação. Essa galera que está entrando agora, qual é eu acho o seguinte... Né? Eu acho que existe tempo para tudo na vida, né? Existe tempo para a gente plantar, existe tempo para a gente colher. Se eu for te colocar metaforicamente, existe tempo, né, para a gente festejar, para a gente rir, para a gente trabalhar, para a gente... Então, o que eu digo é o seguinte para vocês, né? Como eu digo para os meus alunos, esse tempo é de preparação. Então, se preparem, tá? Então, eu preciso, né, desenvolver que tipo de habilidade? É falar, é escrever, né, é o meu olhar, é estar atento. Por exemplo, eu acho que hoje nas redes sociais, né, ela é um instrumento que possibilita você desenvolver muito a tua atenção, né? Por quê? Porque você vê uma imagem e às vezes a gente não pode olhar uma imagem, né, da maneira com que um outro profissional olha, porque nós somos da área de comunicação, a gente tem que retirar daquela imagem as suas polissemias, que sentido é aquele, e até detectar que tem ruído, né? Então, o que acontece? Eu acho que se eu quisesse falar uma coisa para vocês, esse é um momento de preparação, tá? Se preparem, né? A teoria, ela faz muita diferença no fazer, né? Por que você está fazendo isso? Eu faço isso porque tem, né, um postulado, uma teoria que diz que é assim, tem dados que apontam que é assim, que é assado, né? Então esse é um momento de preparação. E atuem de forma consciente, né? Sabendo que qualquer ação que vocês vão realizar no mercado, qualquer tipo de movimento, vocês vão realizar e vão ser responsáveis por esse movimento. Vocês vão ser responsáveis pelo sucesso. Eu desejo que sejam sempre pelo sucesso. Mas essa responsabilidade, ela é permanente no profissional que tem, né, preparo para o exercício, né, ou de jornalismo, ou de RP, ou de audiovisual. Então, por que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Por que você aplicou aqui o podcast? Por isso.
né? Então, assim, se preparem, tá? Os desafios são grandes, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão se preparar, né, para transformar esses desafios em conquistas, né? É o que eu torço, é o que eu espero, né? E de revê-los lá no mercado, atuando, se Deus quiser, e a gente se encontrar aí nas esquinas do mercado, né? Esse network já foi criado aqui. Já foi. Exatamente. Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui. Te ouvir é sempre uma experiência. A gente sempre ganha mesmo muito conhecimento acerca disso. Eu acredito que os nossos ouvintes tenham aprendido com as tuas experiências, com aquilo que você trouxe hoje pra gente, e tenham entendido o que é esse campo gigantesco da comunicação que nos faz ter essa visão ampla, maravilhosa do que é as relações públicas. Perfeito. Eu que agradeço o convite, e eu parafraseando, né, eu digo sempre, né, se me chamar eu vou, tá? Eu sempre vou atender o chamado de vocês, tá? Por quê? Porque eu acho importante isso. Eu acho que eu tirar um tempinho para conversar com vocês, eu estou fazendo uma coisa para todos nós, entendeu? Assim, a partir das experiências que eu tenho, né? Falar um pouco de vocês sobre as minhas histórias, sobre como é que eu acho que isso é importante na construção de uma coisa que é muito maior, né? E de estar no meio acadêmico, que eu gosto muito, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, e pintou alguma coisa aqui, podem me chamar. Com certeza. A gente chama mesmo. Miguel tá ali na lista, é o primeiro lugar. Tá bom? Muito obrigado. Um prazer estar aqui, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Tá? Muito obrigada. E esse foi o nosso primeiro episódio. Agradecemos por você que nos ouviu até aqui. Te convidamos para ouvir os demais na sua plataforma de áudio preferida. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ag.repense. É isso, até a próxima.